O Revista Novo Tempo de hoje começa mostrando a parceria entre o Hospital Adventista de Manaus e a Faculdade Adventista da Bahia. Eles coordenaram o programa de pós-graduação de enfermagem e terapia intensiva e, como resultado, este ano o hospital formou a primeira turma. Vamos ver? Com o objetivo de fortalecer ainda mais a obra médico-missionária, o Hospital Adventista de Manaus formou a primeira turma de pós-graduação em terapia intensiva no formato de residência. Na nossa residência, a gente tem também a parte profissional, a nossa parte técnica, mas tem a parte humana. Toda vez que um paciente precisa de uma oração, a gente faz uma oração com ele. Se ele precisa ouvir uma música, a gente canta uma música para ele. Entender que o paciente, ele é o centro, as necessidades dele é o centro, não é a minha rotina de trabalho que é o centro, é atender as necessidades dele. Os enfermeiros foram desafiados também a aprender que os protocolos ou ferramentas que norteiam a forma de trabalho do Hospital Adventista de Manaus permitem que seja prestado um serviço seguro e completo ao paciente em toda a sua cadeia de atendimento. Os protocolos, eles ajudam a equipe a falar a mesma língua, porque eu não tomo uma conduta diferente do meu colega. Eles fazem com que o nosso serviço, eles tenha uma sincronia, para que no final do tratamento desse meu paciente, ele tenha o resultado esperado, que é realmente a melhora dentro daquele quadro que ele entrou aqui com a gente. No início dá um pouquinho de medo, porque é totalmente diferente de uma realidade que a gente vem, quando se passa por outros hospitais. Durante 12 meses, cumprindo uma carga horária de 3.000 horas, sendo cerca de 80% compostas de aulas práticas, 11 enfermeiros concluíram o programa de pós-graduação desenvolvido no Hospital Adventista de Manaus, em parceria com a Faculdade Adventista da Bahia, com o apoio do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Amazonas. No mês de outubro, novembro, a FADBA ela lança o edital para essa pós-graduação em formato de residência. E aí os alunos se inscrevem e aí o segundo momento é onde o hospital vai fazer o processo seletivo desses alunos. Nós vimos no final, na conclusão do curso da pós-graduação, enfermeiros completos, seguros na sua prática assistencial. Fosse definir esse ano, o que aconteceu desde que você entrou até quando você saiu? Crescimento. A Daiane hoje, além de ser uma profissional mais capacitada, a Daiane também é um ser humano melhor. Se eu chegar em um local e eu precisar de um emprego, nossa, ela foi do Hospital Adventista, ela fez residência no Hospital Adventista. Então isso tem um peso muito grande, porque as pessoas sabem que é um hospital que preza pela excelência e, acima de tudo, pela humanização. Realmente os processos que o hospital tem, a maneira que o hospital trata o paciente, a maneira que a equipe multidisciplinar trabalha é diferente. A gente acaba sendo formado não só como enfermeiros, mas também como humanos diferentes, pessoas diferentes. Verdade, realmente humanizar o trabalho faz toda a diferença. E é importante mencionar que no Hospital Adventista de Manaus também teve a formatura dos médicos especialistas nos programas de residência em anestesiologia, clínica médica e cirurgia geral. E essa foi só a primeira boa notícia de hoje. Veja o que mais vem por aí. Estudantes de odontologia da Faculdade Adventista da Bahia são selecionados para atender junto com o SAMU em projeto no Carnaval. Acampamentos de cunho espiritual são alternativas que jovens cristãos têm para fugirem da folia. Alunos da Escola Adventista no Rio de Janeiro são orientados sobre os perigos de dirigir alcoolizado e depois vão às ruas alertar a população. Tudo isso e muito mais no seu programa de boas notícias que já está no ar. Já de volta com Revista Novo Tempo. Gente, uma simples queda na rua ou mesmo um acidente de carro podem provocar lesões no rosto que precisam de atendimento imediato. Conhecimento prévio e a preocupação em aprender e ajudar
foi o que mobilizou estudantes do curso de odontologia da Faculdade Adventista da Bahia a escolher uma proposta diferente para o feriado do Carnaval este ano. Confira o que eles fizeram na reportagem da Williane Passos. Os grandes eventos populares como o Carnaval, que mobilizam o maior volume de pessoas, requerem cuidado especial dos setores de saúde. Com base nessa preocupação, o SAMU da Bahia realizou um processo seletivo para que alunos e profissionais pudessem atuar nas unidades de atendimento. Os estudantes de graduação aqui da Faculdade Adventista, além da sala de aula, eles fazem serviços na comunidade. Então, através de feiras de saúde, eles conseguem conhecer a realidade da população e o que é que essa realidade também interfere na sua condição de saúde como um todo, na sua condição também de saúde bucal. Além da possibilidade de sair da sala de aula, os alunos participam de ligas acadêmicas que estudam especialidades diferentes dentro de cada área. Aqui na FADBA a gente tem uma liga de cirurgia bucomaxilofacial, que é uma forma de motivar os alunos que se identificam mais com essa parte da odontologia. E a partir da liga a gente faz um cronograma com base nas provas de internato e residência da região, que envolve trauma de face, ATLS, cirurgias ortognáticas, primeiros socorros, urgência, emergência e etc. As férias eu tirei basicamente para poder estagiar no PSF e estudar para esse processo seletivo. Incentivados desde a graduação a participar de projetos sociais, os estudantes de odontologia da FADBA participam de ações que atendem a comunidade em diferentes escalas. E aqui eles estão sendo treinados para atuar no contexto de grandes mobilizações e projetos voluntários dessa natureza. Então, o objetivo de trazer os acadêmicos, de odontologia para vivenciar a cirurgia bucomaxilofacial é justamente mostrar para eles essa cadeia de tratamento de pacientes em múltiplas vítimas. E a gente consegue dar resolução de mais de 95% dos casos de pacientes traumatizados no Carnaval de Salvador. O evento recebeu em torno de 3 milhões de pessoas todos os dias. E o índice de traumatismos de face teve um aumento de 14% em relação ao ano anterior. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, foram realizados mais de 400 procedimentos durante os 6 dias. E com certeza esses conhecimentos práticos, esses conhecimentos teóricos que a gente teve aqui, confirmou o que a gente quer para o nosso futuro. Eu vejo que os estudantes daqui têm essa formação, essa formação religiosa, uma formação de mais respeito, de mais cuidado e também essa formação do olhar mais humano em relação ao próximo. Vamos dar uma pausa nas notícias do Brasil e ir para o quadro Maranata, que traz informações de projetos da ONG. Hoje, com uma história de missão em Dominica, um país montanhoso no Caribe com fontes termais naturais e florestas tropicais. Foi um furacão de categoria 5, a categoria mais alta que existe. Em 18 de setembro de 2017, o furacão Maria atingiu a ilha de Dominica, deixando catástrofe e devastação por onde passou. Depois de enfrentarem a tempestade noturna, os moradores acordaram em uma nova realidade. Um país conhecido por suas belezas naturais já não tinha mais árvores. 50 mil dos 73 mil habitantes ficaram desabrigados. Estima-se que 85% ou 90% das construções em Dominica foram danificadas ou destruídas. Eu saí andando e por onde eu passava eu fazia uau, uau. Nós não vamos conseguir superar isso. Foi como eu me senti. Jeff Letang é um encanador que vive com a família na região norte da ilha. Eles são parte de uma minoria privilegiada, porque a casa deles sofreu poucos danos na tempestade. O mesmo não aconteceu com a casa espiritual deles. Quando eu acordei no outro dia, eu estava ansioso. E eu corri para a porta dos fundos. Eu abri a porta para olhar para fora e eu vi lugares que eu não conseguia ver antes. E depois, quando eu olhei para a igreja, tudo que eu vi foi a parte da frente da varanda. E eu disse, nossa! Eu gritei e acordei a minha família inteira. O furacão destruiu a igreja. Eu fiquei chocado. Eu tive que botar para fora. E quando os outros membros chegaram aqui, a reação deles foi: não tem nada lá. A igreja foi destruída.
Jeff e sua família frequentam a Igreja Adventista de Barrow e ele faz parte da congregação desde que nasceu. A casa dele fica em um vale de frente para a igreja. Ele se lembra de quando os voluntários da Maranata vieram construir a igreja em 89. A bela estrutura era motivo de orgulho para a congregação deles, mas agora ela é só uma memória. Foi inacreditável, porque nós achávamos que ela conseguiria suportar o vento até certo ponto, mas o vento acabou com a igreja. Então foi devastador para a gente. Nós ficamos nos perguntando para onde é que nós vamos, o que vamos fazer, como vamos reconstruir. Foi isso. Foi de partir o coração. A congregação de Barrow não foi a única a sofrer. 28 das 34 igrejas adventistas na ilha foram danificadas ou destruídas, levando os membros a se encontrarem onde quer que eles pudessem. Apesar da perda da igreja, os membros continuaram se encontrando, primeiro na casa do pastor e depois com a congregação de Penville, um grupo criado pela igreja de Barrow. Os cultos em conjunto eram desafiadores, mas necessários, especialmente nos dias que seguiram ao furacão. Deus é importante para mim. Ele é a origem da minha força. Eu aprendi a não depender de mais ninguém a não ser de Deus. E quando eu venho aqui, eu fico feliz adorando a Ele, orando para Ele. Eu encontro forças com outros membros. A gente se encontra, conversa, a gente se expressa, contamos aos outros sobre a gente e nos apoiamos. Sem essa igreja, eu acho que eu não teria onde me apegar para suportar tudo isso. Para muitos, chegar à igreja era um desafio. A nova localidade era longe das casas dos membros e nem todos tinham transporte. A congregação começou a angariar fundos para ajudar a levar os membros para a igreja, mas a presença deles ainda era esporádica. Todo mundo participa, mas não regularmente. Tem umas pessoas que você vê numa semana, depois só na outra, ou às vezes fica 2 semanas sem ver aquela pessoa, até vê-la outra vez. Então isso realmente atrapalha o trabalho da igreja. Os membros lutavam para reconstruir suas casas e refazer suas vidas em meio à devastação. Reconstruir a igreja parecia algo realmente impossível. Apesar da difícil situação, Jeff se recusava a perder a esperança. O nosso Deus é o Deus do impossível. E eu aprendi isso depois da tempestade. Deus entrou nos corações das pessoas de outros locais e essas pessoas nos abençoaram com a assistência delas. Por isso nós sempre seremos gratos. Isso me ensinou a confiar em Deus. Mesmo que as coisas pareçam ruins ou que não sejam como deveriam ser, eu não vou reclamar. 2 meses depois do furacão, os líderes da igreja adventista procuraram a Maranata para ajudá-los a reconstruir as estruturas em Dominica. A Maranata se comprometeu a reconstruir algumas das igrejas. A primeira da lista era a Barrow. A construção da nova igreja começou em maio de 2018 e muitas equipes de voluntários viajaram para Dominica para ajudar a erguer as estruturas e construir as paredes. No início de março de 2019, o prédio estava quase pronto para ser inaugurado, mas ele ainda precisava de toques finais de um grupo especial de voluntários. Pois é. Parte dos fundos para a construção da igreja foram doados em honra de John e Ida Mae Freeman, que fundaram a Maranata em 1969. O Caribe significava muito para John e Ida Mae, que faleceram em 2017 e 2018, respectivamente. A igreja de Barrow seria um memorial digno aos dois, que dedicaram suas vidas a espalhar a palavra com a construção de prédios em locais de grande necessidade. Membros da família Freeman não só doaram para o projeto, como viajaram para Dominica para terminar o prédio e inaugurar o novo templo. O grupo incluía 4 das filhas de John e Ida Mae. Eu disse para as minhas irmãs que fazer isso seria incrível. A mamãe e o papai ficariam muito orgulhosos por nós estarmos aqui, porque todas nós sempre estivemos muito ocupadas e acabamos não nos envolvendo tanto quanto eles gostariam. Então, ter todas nós aqui ajudando a construir isso é muito emocionante. Nós ficamos tão felizes quando vimos a igreja e quando vimos a arquitetura. Nós vimos o amor, o tempo e o interesse que foi colocado para fazer dela um belo santuário. Eu acho que essa é uma congregação que vai realmente apreciar o que a Maranata fez por eles. E foi uma grande bênção para mim poder ver como tudo isso evoluiu nesses últimos 50 anos.
Porque quando tudo começou, nós não sabíamos quanto tempo isso ia durar. Mas o projeto cresceu e isso é muito gratificante. Significa muito para nós, como filhas, poder ver o legado que ele deixou. Em 9 de março, quase 50 anos depois da primeira missão dos Freeman pela Maranata, mais de 300 pessoas lotaram a igreja para a inauguração. Tanto os líderes quanto membros da igreja expressaram gratidão pelo presente do novo templo. A reconstrução dessa igreja representa um novo começo para os adventistas desta ilha. Poder reconstruir a igreja é como reconstruir a nação também, sabe? E além disso, para nós significa que a igreja de Deus está chegando a um novo patamar para continuar a missão que nós temos aqui nessa ilha. Testemunhar o surgimento de um novo prédio em meio à devastação criou um grande impacto na comunidade. Tem muitas pessoas que souberam da construção da nossa igreja. Eles são amigos da igreja adventista com quem a gente dialoga sempre. E só de nós termos uma nova igreja aqui vai ser um incentivo para eles virem ver a igreja. E ela é tão bem construída, tão bonita, que eu acho que isso já vai fazer essas pessoas quererem fazer parte dessa igreja, a igreja delas. E eu acho que isso é um incentivo que vai motivar as pessoas a quererem fazer parte da irmandade da nossa comunidade. Essa igreja tão especial vai ajudar nisso. A construção dessa igreja representa um sonho impossível, que se tornou real com orações. Eu mal posso expressar a minha gratidão. Eu vou ser eternamente grato à Maranata. Eu sei que nossa congregação sempre vai se lembrar da Maranata por esse presente maravilhoso e espetacular. Para mim, essa é uma das melhores igrejas que vocês já construíram. E nós agradecemos por vocês pensarem em nós e nos considerar dignos de receber um presente tão incrível como esse. Que lugar lindo! E agora vamos para o nosso giro de boas notícias. Quem traz as informações para a gente hoje é a jornalista Gabriela Frontini, que já está por aqui. Seja bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Feliz sábado para você. Feliz sábado para você também. Pronta para as boas notícias aqui do Giro? Prontíssima. O espaço é todo seu. Traz pra gente. Darcy, você gosta de artesanato? Eu gosto, mas não tenho muitas habilidades, não. Eu gosto de comprar ou de receber de presente. Fica aí a dica. Fica a dica, tá, Gabi? Eu sou assim também, não tenho essa habilidade. Minha avó materna tinha uma escolinha de artesanato, mas eu não herdei esse dom. Mas ainda bem que sempre tem como comprar ou como adquirir de alguma forma, né, Gabi? E eu vou te mostrar como. Um projeto muito interessante, olha só. Com o objetivo de ajudar as pessoas ali que sofrem de depressão, ansiedade e também idosos que vivem sozinhos e as pessoas que precisam, claro, aprender um novo ofício. Uma geração de renda extraordinária também é muito bom. A Ação Solidária Adventista de Ceilândia Norte, ali na região metropolitana de Brasília, criou a Oficina do Artesanato, Darcy. É uma terapia para elas. Uma terapia. Que não é? legal. Usar os dons ali manuais, ensinar um novo ofício e também uma terapia ali para quem sofre de depressão, que fica muito sozinho, que não tem companhia. Que legal. Funciona desde agosto de 2017 e o projeto conta com a participação de 53 alunos, sendo que 5 deles são portadores de necessidades especiais. O local onde o projeto acontece também recebe os idosos de um abrigo chamado Abrigo Esperança, que une a fisioterapia, porque você está ali mexendo com crochê, alguma coisa assim, você está se movimentando, ao artesanato para melhorar, então, a vida das pessoas. Eu achei muito interessante. É verdade. Os alunos por lá, Darcy, eles têm diversas opções de curso, como bordado, em fita e linha, cachecol, crochê, ponto cruz, bordado em xadrez, ou seja, várias coisas manuais que mexem ali com a mente, com as mãos. E tem toda essa parte social. Gabi? De graça. Os professores são todos voluntários e são ali encaminhados por psicólogos e psiquiatras que veem quem pode realmente ajudar essa turma. Eu achei isso muito interessante. Muito. E com certeza eles vendem esses artesanatos que eles fazem para ajudar ali no próprio projeto. Então eu achei super legal essa iniciativa. Eu não sei fazer artesanato, mas como você, a gente pode aí comprar, ajudar, enfim. É verdade, né? Muito bom, Gabi, adorei. E aprender, quem sabe, né? Quem sabe um dia a gente ganha esse dom, Deus nos ilumina com esse dom. Olha, para oração nada é impossível, né? A gente sabe que a gente orando, a gente
Mas eu ainda não pedi a Deus sobre isso. Pois é, vamos ver. E outra notícia, Darcy, essa daqui eu achei fantástica. Você tem quantos anos de casada, Darcy? Olha, eu fiz 8 anos em dezembro. Você me pega assim de surpresa, Gabi? Eu tenho que fazer as contas aqui. 8 anos em dezembro eu fiz. Eu completei 12 também agora em janeiro, mas tem um casal do interior de Sorocaba que comemorou este mês as chamadas bodas de brilhantes. São Quantos 75 anos. 75 anos de casados. De casados. Meu Olha Deus. aí a foto deles. Que legal. Na ocasião do casamento e hoje comemorando essas bodas de brilhantes. Olha só os cabelinhos branquinhos, gente, 75. É muito tempo. Olha só, João Tonon, ele tem 97 anos, Darcy, e a Maria Aparecida Martins Tonon tem 93. E eles completaram esse mês, então, 75 anos de casados. Eles se conheceram em Itapeva, também no interior do estado, e depois de 6 meses, ela tinha 18 anos e ele 23, resolveram se casar e formar uma família. O casal tem 2 filhos, 2 netos e 4 bisnetos. Ou seja, estão aí super felizes, comemorando essas bodas junto da família. Foi feito ali um momento especial de comemoração. A gente não tem a foto deles aqui, mas essa foi a foto divulgada ali no site Só Notícia Boa, onde eu peguei essa notícia. E 75 anos tem que se comemorar mesmo. 75 anos de casados, onde hoje os casamentos a gente sabe que infelizmente não duram tanto assim. É um exemplo a ser seguido, gente. De resiliência no casamento, de respeito mútuo, né? O segredo, eles mesmos falam que é a comunicação ali um com o outro, o respeito e, claro, a comunhão com Deus. Eles não são adventistas, mas são cristãos, confessam, né? Tem ali essa fé em Deus e a gente sabe que isso faz toda a diferença. A gente sabe que qualquer área da nossa vida que a gente coloca Jesus no centro, dá certo. Dá certo, exatamente. E aproveitando esse gancho aqui dessa família bonita que eles construíram ao longo desses 75 anos de casado, eu quero oferecer para você aí de casa um presente que tem tudo a ver. É a revista Família Feliz. Vai aparecer aí no vídeo o número para que você possa ligar e pedir a sua. O DDD é 12, número 981001425. Entre Família e a Revista. Aqui, Darcy, tem várias dicas importantes justamente sobre a comunicação, como foi um dos temas que eles comentaram ali, para que permaneça unida essa família. A gente sabe que essa é uma instituição criada por Deus e Ele quer sim fazer a sua família viver muitos anos juntas como esse casal. Com certeza. Uma instrução, principalmente para nós que somos praticamente aí bebês no relacionamento. Exatamente. Que Deus nos ajude, né, Darcy? Amém. Tudo de mais. bom. Bom sábado Obrigada, para vocês. bom Acompanha sábado. aí, gente. Tá certo. E chegou a hora de ver a sua boa notícia aqui no Revista. Mande seu recado para a gente pelo nosso WhatsApp. Código de área 12 98135 2908, já salva nosso número aí para ficar bem mais fácil para você. Pode ser vídeo, foto ou somente texto, viu? Eu adoro quando vocês mandam foto e vídeo, porque aí eu consigo conhecer vocês também. Vamos ver quem já participa com a gente. Solta aí. Elide Gonzaga, de Partido Alferes, Rio de Janeiro. Olha só, conheço essa cidade. Minha boa notícia é que o programa Reencontro, na minha igreja, foi uma bênção, mas a alegria maior foi o batismo de 2 jovens queridos, o Luciano e o Romário, meu filho na fé. Tem fotos, mostra aí. Luciano e Romário, graças a Deus, entregaram a vida a Jesus. Um grande abraço. Ivete Padilha, de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Olá, boa noite. A boa de hoje é que, graças a Deus, minha netinha Rebeca está completando 2 aninhos e ela ama assistir a Novo Tempo. Coisa boa, Rebeca, coisa mais linda. Um beijo para você. Deus abençoe sua vida. Vamos para mais uma pausa rápida agora, mas depois do intervalo você vai ver como os jovens cristãos fugiram da folia do carnaval e se reuniram em acampamentos com o intuito de se aproximarem de Deus. Daqui a pouquinho eu volto já. Já estamos de volta e vamos direto para os Estados Unidos da América agora, de onde fala o pastor Williams Costa Júnior com as notícias internacionais da ANN. Olá, pastor! Abraço, pastor, que Deus o abençoe também até semana que vem. E voltando ao Brasil agora, no Rio Grande do Sul, o final de semana foi recheado de atividades. Na região norte do estado, mais de 5.000 pessoas se reuniram para juntas aproveitarem o carnaval com um propósito diferente. Acampamento de carnaval é um evento frequente em igrejas adventistas, mas em 2020, a Associação Norte-Sul Rio-Grandense decidiu fazer um pouco diferente. Para isso, a estrutura de todo o programa teve que ser muito bem pensada, visto que a estimativa de público era alta. O evento aconteceu no Instituto Adventista Cruzeiro do Sul, o IACS, no último final de semana.
As campanhas surgiram com os pioneiros. Eles criaram esses grandes eventos para reunir a igreja, treinar para o evangelismo, para cumprir a missão. E nós estamos tentando resgatar essa história, trazendo a igreja no início do ano para celebrar, para louvar o nome de Deus, para buscar com intensidade o batismo do Espírito Santo e para treinar a liderança. Ao mesmo tempo, dar o foco e dar o rumo para a igreja daquilo que vai acontecer em cada igreja e grupo durante esse ano. Mais de 5.000 pessoas participaram da Campal e das atividades oferecidas. Foram treinamentos para diversos ministérios e setores da igreja, como ancianato, mordomia e secretaria. Enquanto os pais estavam nos treinamentos, o departamento infantil preparou uma programação especial para as crianças. Eu tô gostando. Por mim, eu ficaria a noite inteira aqui. A gente está disposto aí a manter um papo amistoso, uma conversa especial com as pessoas, de uma forma que sejamos sempre que mantenham no padrão cristão, né? É um grande desafio fazer um programa para tanta gente, de várias culturas, de vários lugares, mas a gente percebe que a igreja é uma só. E por a igreja ser uma só, a gente tenta trabalhar com todas as gerações, um entendendo o outro, vivenciando o momento do outro. Então, organizar um evento nessa magnitude, com a ideia de missão para todas as gerações, traz um resultado impactante na vida daqueles que estiveram aqui. E é claro que um dos momentos mais importantes de interação entre essas gerações eram nos encontros espirituais. Todas as noites, através de mensagens musicais e mensagens faladas, o apelo era o mesmo para todo mundo de todas as idades: aceitar o chamado de Jesus. A Campal não podia terminar melhor do que aqui dentro do batistério. Estar aqui dentro, encerrando a Campal aqui dentro, tem um sabor diferente. A Campal diz: eu irei, e aqui está a demonstração de que nós iremos, pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor. Amém. Em Goiás, os retiros espirituais foram marcados por palestras sobre empreendedorismo na vida do jovem adventista. Maicon Santos mostra como foram os acampamentos nas cidades de Senador Canedo e Goianira. Barracas espalhadas pela área verde, brincadeiras, gincanas e atividades esportivas marcam os retiros espirituais, também chamados de acampamentos de verão. A criatividade na hora do figurino é por um motivo especial. Eu, Amanda, prefiro trocar o carnaval do mundo, as fantasias do mundo com a bebedeira para ser o anjo, para transmitir a esperança e a salvação para o mundo. O objetivo principal é aproveitar o feriadão para aprender mais sobre a Bíblia, fortalecer a fé em Deus e fazer novas amizades. Meu intuito foi, primeiramente, encontrar os amigos e ter uma comunhão a mais com Deus. Sim, tive a oportunidade de conhecer novos amigos e reencontrar os que eu já tinha. Não há lugar melhor para acampar e se divertir do que em meio à natureza. Mas não é só de diversão que esses acampantes vivem. Neste outro retiro realizado em Goianira, os participantes vão levar para casa muito aprendizado na bagagem. Palestras e workshops motivaram os participantes em várias temáticas. Uma delas abordou o empreendedorismo na vida do jovem. E Deus quer de nós a prosperidade. Uma das formas de ser próspero é empreendendo. Então tentei passar para as pessoas um pouco da experiência que a gente já tem de mercado e falar um pouco sobre as oportunidades que ser um empreendedor pode abrir. Matheus tem 23 anos e trabalha como autônomo. Ele aprendeu a conciliar a vida espiritual com a vida profissional. Nesse retiro eu vou levar o aprendizado de que pessoas bem-sucedidas financeiramente e no seu trabalho também devem e podem e precisam ser pessoas bem-sucedidas espiritualmente. Nesse retiro eu vou levar um aprendizado para como ser um empreendedor melhor. E assim, pôde agregar muito conteúdo, não tanto só a mim, mas quanto a todo o grupo, e eu acho que isso foi muito bacana no conhecimento em geral. Segundo o pastor Pedro Cabral, esses momentos ajudam no crescimento espiritual de cada participante. Essas ações visam o melhoramento, o crescimento da vida diária da nossa comunidade. Então nós trazemos para eles a oportunidade de cultuar durante uma semana, quase uma semana toda, louvar a Deus, ter momentos a sós com Deus em meio à natureza e também receber palestras, videoaulas, experiências de outras pessoas que vieram de fora do Brasil e que trazem também uma bagagem, e com isso nós vamos enriquecendo a nossa experiência diária. Pernambuco tem um dos mais tradicionais carnavais de rua do país.
Mas teve gente no estado saindo das principais atrações e optando por sossego. Para eles, o feriado prolongado também foi nas ruas, só que para influenciar e ajudar pessoas. O carnaval é uma época em que os brasileiros saem da rotina, mas não necessariamente para irem a blocos carnavalescos. Há opções mais saudáveis e calmas, como a escolha feita por 3.000 jovens da região central do estado de Pernambuco. Eles decidiram passar o feriado prolongado no Campal Garanhuns, um acampamento, mas sem área de barracas. E também nada de ficar distante, isolado da cidade. Diariamente, eles entravam em uma van e iam para as ruas influenciar a população local a adotar hábitos mais saudáveis. A Thay, por exemplo, trocou um cigarro por uma maçã. Pediram para trocar um cigarro por uma maçã. Eu troquei, né? Mas é isso, é muito legal, assim, a gente se sente acolhido por pessoas que a gente nem conhece. Enquanto pessoas que a gente não conhece não acolhem a gente tão bem. A mesma van também levou os adventistas para realizarem outras ações sociais, como a visita a um asilo e a pintura de uma casa. Essa iniciativa, inclusive, fez o João Pedro ficar cheio de tinta. Tinha tinta no corpo, na roupa e até no cabelo. Mas não era para nenhuma fantasia, não. Era sim para realizar o sonho da Zenaide. É mesmo, que é um sonho. É um sonho que a gente está se realizando. Aí quando tiver tudo pronto, eu tirar a foto, vou mandar para minha irmã e para meu sobrinho que mora longe. O período de carnaval foi uma oportunidade para os participantes do Campal Garanhuns saírem da rotina com escolhas mais saudáveis. No entanto, teve alguns hábitos que permaneceram, como de começar e terminar o dia com a leitura da Bíblia. Além das reflexões espirituais, o palco principal recebeu atrações musicais e encenações teatrais. Para quem sentiu falta de atividades recreativas, saiba que também teve. E até nesse momento, nada de panelinha. Todos podiam participar, inclusive os moradores de Garanhuns. Nós escolhemos uma cidade tranquila na época do carnaval para nós estarmos perto das pessoas, né? Para fortalecer a visão que nós temos aqui na região central do Pernambuco, onde nós reunimos os irmãos no templo para adorar a Deus, para louvar o seu nome, mas também fortalecemos os relacionamentos através da rede de pequenos grupos e também saímos para atender a necessidade das pessoas nas comunidades, independente de quais sejam as suas necessidades. E do Nordeste nós vamos para o Sudeste agora. No Espírito Santo, muitos também trocaram o agito pela paz da natureza, brincadeiras com a família e momentos de lazer e reflexão com Deus. A reportagem é da Emily Martins. Durante os dias de feriado, cerca de 1.000 pessoas, entre crianças, jovens e adultos, optaram por viver longe da folia, com direito a descanso junto a Deus. O tradicional retiro espiritual aconteceu no Centro de Treinamento e Recreação do Espírito Santo, o CATRES. Nayane participou do retiro pela primeira vez a convite de sua família. Para ela, vivenciar esses dias de tranquilidade foi uma experiência diferente. Eu fugi da bagunça, porque é um momento que a gente pode ficar em paz, ficar mais perto de Deus, indo nos cultos, ficar com a família. Há também quem viajou de outro estado para participar e essa não foi a primeira vez. Eu venho no retiro desde pequena com os meus pais. Meus pais vêm desde solteiros e quando eles casaram, eles continuaram esse processo com a gente. E é muito bom vir porque a gente sente a animação no início do ano para continuar um ano na presença do Senhor. Os momentos espirituais foram marcados pela adoração através da música e da leitura da Bíblia. Afinal, o objetivo principal desse retiro foi reforçar a importância de viver tudo por Jesus. O tema escolhido é o tema que norteia os trabalhos dos jovens adventistas durante o ano de 2020 e tudo por ele porque a gente tem que responder a tudo que Deus nos dá. Deus nos dá a vida, Deus nos dá a graça, a salvação e a gente devolve dando a nossa vida também, tudo por ele. E depois de viver esses dias de descanso, Edilene já está planejando retornar no próximo ano.
é privilégio muito grande, é decisão já firmada há 10 anos, não tem como explicar, não tem como não vir aqui. Para nós é enlevo espiritual, é crescimento, é produzir e é voltar cheio do Espírito para pregar a palavra de Deus. E nós estamos aqui satisfeitos e já garantidos. A nossa casa é a P15, já está pago a nossa entrada e já estamos aqui em nome de Jesus no próximo ano 2021. E chegou a hora de mais uma interação. Já escreveu pra gente? Mande sua boa notícia para o nosso WhatsApp, código de área 12 981352908. E vamos ver quem mais participa com a gente agora? Solta aí. Daniel Michiles, de Maués, no Amazonas. Oi, Darcy, boa noite. Minha boa notícia é que depois de 3 anos sem emprego, esse ano consegui um emprego de carteira assinada, graças a Deus. Novo Tempo, Canal da Esperança. Olha a foto aí. Coisa boa, um grande abraço para você, viu? Tudo de bom aí na sua nova empreitada. Francilene Costa, de Raposa, né? Raposa, no Maranhão. Minha boa notícia é sobre o nosso retiro espiritual. Nosso pastor Douglas, top das galáxias, pôs toda a juventude numa maratona muito legal. Manda um abraço para o nosso distrito de Raposa, no Maranhão. Um abraço, olha quanta gente, um grande abraço aí a todos de Raposa, no Maranhão, viu? Muito obrigada por compartilhar conosco essa boa notícia. Marcos Freire, de Brasília, no Distrito Federal. Olá, Darcy, a boa notícia de hoje para mim é o aniversário de minha querida esposa Carmen. Mostra a foto da Carmen aí. Carmen, parabéns, tudo de bom, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. E chegou a hora de mais uma pausa rápida e na volta você vai ver uma ação fantástica de alunos adventistas contra o ato de dirigir alcoolizado. E ainda uma linda história de conversão de um professor do UNASP. O Revista volta daqui a pouquinho. Às vésperas do Carnaval, período em que há forte estímulo para a ingestão de bebidas alcoólicas, estudantes, em ação conjunta com a Operação Lei Seca, alertaram os motoristas e a comunidade local sobre o uso do álcool. Saiba mais na reportagem da Kimberly Cruz, do Rio de Janeiro. De acordo com o relatório da Organização Mundial da Saúde, a OMS, dirigir alcoolizado e o excesso de velocidade são as principais causas de acidentes entre jovens. Também, conforme o relatório divulgado em 2018, 28% das mortes provocadas pelo consumo de álcool são resultado de lesões, como, por exemplo, os acidentes de trânsito. E foi conversando sobre o uso de bebidas alcoólicas por adolescentes que professores decidiram lançar, na véspera do Carnaval, o projeto Álcool Zero Fique Vivo no Colégio Adventista de Campo Grande, localizado na cidade do Rio de Janeiro. A gente surgiu nessa ideia de tentar alertar, conscientizar sobre os riscos da direção com álcool, o risco de pegar carona também com alguém alcoolizado. No dia 20 de janeiro, agentes de educação da Operação Lei Seca do Estado do Rio de Janeiro estiveram no colégio realizando palestras e dinâmicas sobre as leis de trânsito e as consequências quando essas regras são infligidas. Os alunos atentos também ouviram histórias de pessoas que sofreram ou causaram um acidente por resultado da ingestão do álcool. Eu trabalho na Lei Seca há 2 anos e eu venho trazer meu relato de vida, minha história de superação, para poder conscientizar a população. E a parte primordial serem jovens, que são nossos futuros condutores daqui para frente. Então a gente tenta conscientizar, passar nossa história de vida através do nosso relato. Então hoje em dia eu tento passar um pouco de experiência de vida sobre a mistura álcool e direção, coisa que não é permitida. Mas muita gente acha que isso acontece com o próximo, mas realmente na realidade acontece com todos. Então nosso objetivo é buscar pedir ajuda a eles, como são novos e vão ser introduzidos ainda ao trânsito, já fazem parte do trânsito, mas pretendem ser os futuros condutores, né, do nosso país. Então a gente vem pedir ajuda a eles que façam diferente, né, para que a gente consiga fazer um trânsito mais civilizado, menos violento. Então a gente busca essa ajuda. Participaram da palestra estudantes com idade entre 11 a 18 anos. Após as apresentações e atividades, os alunos do primeiro ano do ensino médio, junto com a Operação Lei Seca,
foram às ruas alertar a população sobre o que aprenderam. Os jovens levavam cartazes confeccionados por eles e panfletos com mensagens de alerta sobre o uso do álcool e a importância do respeito à vida. Eu acredito que essa nossa atitude aqui pode salvar vidas, porque a nossa vida é um bem muito precioso, sabe, que Deus nos deu, e a gente tem que valorizar isso e escolher o caminho certo. Os agentes da Lei Seca também divulgaram dados importantes. No Carnaval de 2019, foram registrados 902 multas e, durante o ano, mais de 13 mil casos de alcoolemia. É isso aí, conscientização. Você vai conhecer agora uma história que vem do NASP, o nosso Centro Universitário Adventista. Após se envolver academicamente, o professor Helder Moraes se envolveu por completo naquela comunidade e tomou uma importante decisão. Você sabe qual a influência da gratidão e da oração na vida de uma pessoa? Hoje a gente vai conhecer a história do professor Helder Moraes, que tomou uma decisão de vida depois de um simples contato com o aluno em sala de aula. Eu fui convidado para ser coordenador da FACAMP, que é uma faculdade que fica dentro da Unicamp, que era o único do Brasil em publicidade e propaganda em período integral. Ainda como coordenador da FACAMP, nos últimos anos, eu resolvi fazer o doutorado. E um dia, numa sala da USP, um jovem senhor abre a porta e vem na minha direção e me pergunta: Helder, você lembra de mim? Eu falei, eu fui seu aluno na Unip, meu nome é Martin, não sei se você lembra. Ele, lembro, você era o aluno que não ia sexta-feira. Era o aluno adventista que eu havia conhecido há 22 anos atrás. Depois de algum tempo, eu fiz um contato com ele, convidei para que ele viesse ao UNASP e, enfim, ele veio. Em Engenheiro Coelho, eu vi um ambiente não só profissional, mas um ambiente de relacionamento que me chamou muita atenção. Eu vim para o campus de Hortolândia e, de novo, me reencontrei. Eu vim para ensinar e acabei aprendendo muita coisa. Aprendendo com a postura dos alunos em relação a Deus, aprendendo com os gestores e, mais precisamente, com o amadurecimento daquele estudo bíblico que eu havia feito em Engenheiro Coelho. Essa história culminou com o dia de formatura, agora em dezembro, lá em Hortolândia. Era sexta-feira à noite, dia 13 de dezembro, e Hortolândia estava celebrando a ação de graças. E nós tivemos, entre outras falas, a fala do reitor. Isso aconteceu normalmente desde o momento que ele, de maneira imprevisível, conta essa história na versão dele. Ninguém imaginava o que eu ia falar. Eu falei, aqui na mesa de professores tem um coordenador que há mais de 20 anos atrás foi generoso com um aluno, compreendeu a realidade de um aluno, estendeu bondade. E esse aluno era eu. Durante a minha vida, eu tomei várias decisões e eu entendia que, mesmo sendo guiado, era guiado pela intuição. E agora eu estou tomando uma decisão muito importante. E eu percebo claramente que é o propósito de Deus. A história do professor Helder é uma história de resgate. É uma história de oportunidade, tanto para mim quanto para ele. E é a história do poder de Deus se manifestando aos seus filhos para conduzi-los à salvação. Que linda história! E esse mês de fevereiro marcou o retorno de muitos adventistas que há algum tempo estavam afastados do convívio da igreja. É o caso da fisioterapeuta Alessandra Campos. Ela conheceu mais da Bíblia por meio do seu primeiro emprego no Hospital Adventista do Pênfigo, em Campo Grande, há mais de 10 anos. Depois de uma tragédia na família dela, Alessandra deixou de frequentar a igreja.
Mas, no último dia 15, ela decidiu se batizar e voltar ao convívio da igreja junto com a sua família. Vamos ver essa história? Foi através de um emprego, há mais de 10 anos, que a fisioterapeuta Alessandra Campos pôde conhecer mais de perto o amor de Deus. Quando eu me formei, aos 21 anos de idade, apareceu no jornal que tinha um emprego para fisioterapeuta aqui no Hospital Adventista do Pênfico. Eles me acolheram muito bem, pessoas amáveis, queridas, delicadas, têm um amor ao próximo incrível. Não importava de que denominação que eu era, né? E isso aí me levou a ter mais curiosidade de conhecer a Bíblia. Depois de receber estudos bíblicos em sua casa, Alessandra e o marido decidiram dar mais um passo em direção a Deus. Meu esposo batizou-se primeiro e eu depois. Isso foi em 2007. Mas uma tragédia familiar fez com que ela se afastasse do convívio da igreja. E nesse tempo, muitas pessoas oraram por mim. A igreja orou por mim. A minha filha continuou indo na igreja sozinha. Por onde eu recomeço? Essa pergunta fez parte da vida da Alessandra por algum tempo, até que ela então encontrou o caminho de volta. Eu senti no meu coração que eu precisava voltar, só que quando você se afasta, muitas vezes, você não sabe por onde recomeçar. Você não tem noção. Foi aí que eu perguntei para uma amiga minha, que é da igreja, né? Por onde que eu começo? Ela falou, é só ir para a igreja. No último dia 15 de fevereiro, Alessandra viveu, mais uma vez, uma experiência que para ela marcou um reencontro com Cristo. É um renascimento, né? É uma vida nova em Cristo. E 13 anos depois do início dessa história, uma certeza maior conduz a vida dela nessa nova caminhada. Eu penso que Deus cuidou de mim e da minha família a todo momento. Até mesmo quando eu estive afastada. Eu me sinto muito bem de estar aqui de novo. Entendeu? Esse lugar me traz uma paz. Depois que eu me rebatizei, eu senti do fundo do coração, o Espírito Santo me tocou, um renascimento, sabe? Aquele primeiro amor que a gente fala, ele voltou. Que maravilha! Gente, os 10 dias de oração na Bahia e Sergipe tiveram histórias marcantes também. O programa de reencontro que é realizado terminou com uma festa e muitos testemunhos. Nessa reportagem vamos conhecer algumas pessoas que tomaram a decisão de retornar à igreja. De 6 a 15 de fevereiro, em toda a Bahia e Sergipe, aconteceu o programa 10 dias de oração com ênfase no reencontro. O projeto, que já existe há 6 anos, tem como objetivo orar por aqueles que se afastaram da igreja e resgatá-los. Jorge, um ex-pastor adventista afastado há 9 anos, está de volta à igreja. Para ele, a oração fez diferença. O meu sentimento é assim, de vitória, como eu tirei um peso das minhas costas, né? Um peso da culpa, o peso de que foi para mim meus passos que eu me separei. Então eu voltei para Deus como um filho pródigo que volta. Eu voltei realmente na esperança de que Deus e a sua igreja me receberia da melhor maneira possível. Eu tinha essa certeza, né? E fui muito bem tratado para voltar, certo? Na região metropolitana de Salvador, Fátima conta como foi seu período distante do convívio da igreja. Deixei de frequentar a igreja, ia esporadicamente aos cultos e todas as vezes ficava com aquela frieza sem querer mais ir. Comecei a só ficar em casa. Isso foi me causando angústia, foi me causando tristeza. E eu dizia assim, o que é que eu vou fazer na igreja? Eu não estou fazendo nada para agradar a Deus. E eu senti que eu precisava voltar, porque eu não queria partir, morrer. E eu estou muito feliz, porque eu retornei para a casa do Senhor e eu me rebatizei. Quando a pessoa está passando por problemas da vida, a pessoa olha para um lado, olha para o outro e se sente muito só. E quando tem um irmão que te acolhe, que diz que está orando por você, isso dá força e a pessoa começa a ir buscar. Então você sabe que não está sozinho.
Mais de 1.700 igrejas participaram do projeto este ano, levando 430 pessoas ao batismo, e mais de 3.000 pessoas tomaram a decisão de retornar à igreja. Os adolescentes também foram envolvidos nesse projeto, surpreendendo pessoas que não frequentavam mais a igreja. Baseado na parábola do filho pródigo e no seu retorno, eles montaram uma festa para estes amigos. Quando essas pessoas me tratam com amor, eu sinto que Jesus está usando essas pessoas para conversar comigo. Então eu me sinto bem. E quando eu estou aqui na igreja, especificamente com Tia Linda, principalmente, que é uma das pessoas que mais me traz para perto de Jesus, o Wesley, que sempre está me convidando para os eventos da igreja. E fico muito feliz. E quando eu venho para cá, me sinto muito bem, me sinto assim, muito feliz e muito eu mesma, muito próxima de Jesus. Histórias que nos inspiram. E chegou a hora do quadro Missão 360 Graus. Hoje vamos conhecer a história de uma adolescente da Índia. Ela percebeu que mesmo ainda sendo tão jovem, poderia ter um papel importante na sua pequena aldeia. Vamos ver? Shah Jahan ainda é só uma adolescente, mas isso não quer dizer que ela não pode ter um papel importante na sua pequena aldeia na Índia. Shah Jahan e sua amiga Zimat estão visitando uma mãe que acabou de ter um menino. O trabalho de Shah Jahan é muito mais do que parece. Ela não está só colocando água em 2 copos. Ela está salvando uma vida. Ela coloca um pouco mais de água nos copos para mostrar como funcionaria a primeira das 3 imunizações do plano de vacinação local. Esse plano imuniza contra difteria, coqueluche, tétano, hepatite B e gripe. Shah Jahan e outras mulheres como ela são coordenadoras de mobilização da comunidade, conhecidas como CMCS. Elas trabalham com o governo da Índia e com organizações humanitárias como a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, ou ADRA. A missão delas é manter mulheres e crianças protegidas de doenças comuns durante a gravidez e a infância. O grupo organiza reuniões. Elas usam imagens e fazem tudo o que conseguem para garantir que todas as mães tenham acesso fácil à informação e ao cuidado médico. Um exemplo é o jeito que a Shah Jahan mostra, com um copo de água, a importância das vacinas para as mães. Porque elas têm medo da febre que geralmente acompanham as vacinações. Mas essas demonstrações quase sempre convencem as mães. Foi com explicações simples e trabalhos como esse que a Índia foi declarada livre de pólio em 2014. Foi o esforço contínuo das CMCs que resultou na mobilização da comunidade, em especial as mães, para falar sobre a importância da vacinação da pólio. Nós envolvemos toda a comunidade, trabalhando próximo dos líderes locais. Em um país com mais de 1 bilhão de pessoas, é bem difícil lutar contra uma doença contagiosa. Mas com educação, bons profissionais de saúde e cidadãos envolvidos como Shah Jahan e as mulheres e homens da ADRA, projetos como esse na Índia e no mundo ajudam pessoas a serem mais saudáveis e felizes. Hoje eu tenho uma maravilhosa história para compartilhar com vocês. A história de transformação de um homem que aceitou o chamado de Deus. Para isso, nós precisamos voltar nossa mente cerca de 2000 anos atrás. O primeiro século da era cristã foi marcado por um extraordinário e intenso movimento de missão. E, de certa forma, isso foi possível pela experiência de muitas pessoas, mas em especial um homem. Um fariseu chamado Saulo, que através do poder transformador de Jesus Cristo,
tornou-se Paulo o apóstolo, um dos mais poderosos instrumentos utilizados por Deus por este movimento que em breve seria conhecido como cristianismo. Saulo era um grande estudioso, altamente respeitado entre os judeus, que tinha uma vida de plena dedicação à tradição e religião judaica. Ele havia sido treinado aos pés do grande Rabi Gamaliel. Saulo possuía em seu coração um ardente desejo de cumprir a vontade de Deus na sua vida. Em seu afã de suprimir o movimento daqueles que diziam seguir um certo Galileu, que se autodenominava o Messias, Saulo foi testemunha ocular do apedrejamento de Estevão e estava seguro de que ele deveria fazer o seu melhor para eliminar cada cristão. Nesse intuito, ele foi em direção a Damasco para prender alguns seguidores da seita do caminho. Mas mal sabia Saulo que naquela estrada a sua vida seria mudada de maneira completa. Com o coração tomado pelo desejo de destruição, de repente, ele teve um encontro pessoal com o verdadeiro Messias e foi plenamente transformado por Jesus Cristo. Naquele primeiro encontro, onde arrependimento, entrega e fé se tornaram uma realidade na sua vida, Paulo recebeu o chamado para a missão, o chamado para viver uma vida de completa entrega e dedicação ao plano de Deus para a sua existência. Mas o que envolvia o chamado de Paulo? Ouça as palavras do próprio Jesus Cristo no caminho ali para Damasco. Eu lhe apareci para constituir o servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que eu lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio para abrir-lhe os olhos e convertê-los das trevas para a luz, a fim de que recebam perdão dos pecados e herança entre os que estão santificados pela fé em mim. Esse foi o chamado de Paulo. Este também é o chamado para cada um daqueles que aceitam seguir a Jesus Cristo. Mas o que está envolvido aqui, hein? Somos, assim como Paulo, chamados a abrir os olhos das pessoas para a sua realidade, levá-las a uma transformação que somente Deus pode efetuar, a fim de que possam aceitar o perdão, a salvação oferecida pelo próprio Deus. No caso de Paulo, de agora em diante, ele tinha a missão de representar e apresentar Jesus Cristo como a única esperança, a única solução aos problemas da humanidade, o único caminho para a verdadeira transformação que todos nós precisamos. Com essa convicção no seu coração, e agora essa nova e extraordinária experiência de conversão, Paulo inicia seu ministério de serviço missionário, plenamente tomado pela convicção do chamado e da missão que Deus havia colocado sobre seus ombros. E ele afirma de maneira inconfundível: para isso fui designado pregador e apóstolo, mestre da verdadeira fé aos gentios. E sem dúvida alguma, Paulo estava determinado a ver o reino de Deus crescendo em cada parte desse mundo. Ele via a responsabilidade e principal tarefa da comunidade cristã, a missão de pregar o evangelho eterno a todas as pessoas e incorporá-las ao corpo do qual a cabeça é Cristo. Mas como Paulo fazia isso? De maneira intencional, ele moldava sua mensagem de acordo com as pessoas que estavam ao seu redor. Paulo não ignorava o contexto cultural e espiritual das pessoas a quem ele se dirigia. Ao contrário, Paulo usava esse contexto como uma porta de entrada para a proclamação do evangelho eterno. Por exemplo, quando Paulo proclamava o amor de Cristo a ouvintes judeus, ele baseava sua pregação na história de Israel, associando Jesus Cristo ali à descendência do rei Davi e realçando as profecias do Velho Testamento, que apontavam para Cristo e prediziam a sua crucificação e a sua ressurreição. Em outras palavras, Paulo começava o processo de evangelização com aquilo que era familiar e prontamente aceitável aos seus ouvintes, procurando desse ponto de partida conduzi-los até Jesus Cristo. Já com os gentios, aqueles que não tinham ligação alguma com o povo judeu, a mensagem de Paulo apresentava a Deus como o Criador, o mantenedor do universo. Ele explicou como o pecado e a desobediência tomaram posse desse mundo e que a salvação, portanto, só era possível mediante a aceitação de Jesus Cristo. O que nós podemos então aprender disso? Paulo tinha de trabalhar com essas pessoas usando um ponto de partida diferente daqueles que ele usava com os judeus. A sua estratégia foi claramente descrita em sua carta à igreja cristã de Corinto. Tornei-me judeu para os judeus a fim de ganhar os judeus. Para os que estão sem lei, tornei como sem lei, a fim de ganhar os que estão sem lei. Para os fracos, tornei-me fraco para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser co-participante dele. Porém, o objetivo final era o mesmo: levar cada uma daquelas pessoas até Jesus Cristo. Essa era a missão de Paulo, essa é a minha missão, essa é a sua missão. Na realidade, essa é a missão de cada um daqueles que aceitam o chamado de Jesus Cristo. Só que isso demanda uma decisão, a mesma decisão que Paulo tomou. A decisão de viver e, se necessário, morrer por Cristo. E então, qual é a sua? Qual é a sua decisão? Fica aí a nossa reflexão. E é hora de ver mais boas notícias aqui no Revista, que você pode nos enviar para o nosso WhatsApp. Código de área 12 98135 2908 é o nosso número e vamos ver quem participa. Solta aí.
Mari do Ceará, boa noite. Estamos felizes porque nossa igreja local já vem batizando 23 pessoas, graças a Deus, pela decisão delas. Graças a Deus mesmo, Mari. Um grande abraço para você. Muito obrigada. Joelma de São Paulo, olá, irmã Darcy. Olá, Joelma. A boa notícia de hoje é que minha mãe, Nair, completou 80 anos de vida. Olha que mulher bonita. Mostra a Nair aí. Olha que chique, que linda. Um grande abraço, viu? Grande abraço para você, Nair. Saturnino de Curitiba, no Paraná. Ontem foi meu dia de doar um pouco de mim. Fui doar sangue. Doem seu tempo para isso. Uma bolsa de sangue ajuda 4 pessoas. Elas irão agradecer lá no céu. Com certeza, Saturnino. Parabéns pela atitude aí, viu? Grande abraço para você. E é isso mesmo, viu? Temos que ser doadores de sangue e também de órgãos, eu diria, né? A gente pode declarar isso para nossa família. Solta aí a próxima, tem mais? Eva de Vargem, em Minas Gerais. A boa notícia de hoje é que participamos do retiro espiritual da FAD Minas. Estava maravilhoso, Deus seja louvado. Tem foto? Então mostra aí. Que linda, um grande abraço para você. Adriana do Rio Grande do Sul. A boa notícia é que minhas lindas gêmeas, Danúbia e Júlia, fizeram 10 anos no último final de semana. Tem foto, Danúbia e Júlia? Ai, que lindas! Tudo de bom, parabéns para vocês, meninas. E vamos a um rápido intervalo agora, mas já tem o quadro Fé em Ação e ainda a última reportagem da série Cidade Sem Medo que você acompanhou aqui durante toda a semana no Revista. Eu volto em instantes. Já estamos de volta e no Fé em Ação nós estamos acompanhando uma série especial sobre projetos que recebem apoio da Federação dos Empreendedores no estado da Bahia. E quem vai nos contar essas histórias emocionantes é sempre ela, a Bárbara Oliveira. Chegou a hora do Fé em Ação, nosso quadro que recebe apoio da Federação dos Empreendedores Adventistas. E hoje eu começo o programa com uma companhia um pouquinho diferente. Essas bonecas são resultado do curso de criação de bonecas que acontece em uma igreja adventista de Salvador e que tem transformado a vida de muitas mulheres. Já vou te contar essa história. Não sai daí, porque o Fé em Ação começa agora! O que uma boneca pode representar? Pode ser o presente para alguma garotinha, pode ser a marca de um talento colocado em cada detalhe dessa criação, ou se não, uma fonte de renda. Existem várias possibilidades com uma boneca como essa. O mais importante é aprender a fazer uma. E por trás de cada criação existem muitas histórias. Eu tenho uma filha de 3 anos e na época eu tinha 10 anos, saí da empresa. E ela disse, Rosa, você vai fazer boneca? Eu disse, boneca? Eu não sei nem costurar pra fazer boneca. Ela vai, menina, tenta. E ela me falou, eu cheguei e pedi orientação, fui orar a Deus para ver se era dele mesmo para eu fazer isso, porque eu queria ter uma renda, porque com filha pequena não tem como sair para trabalhar. E aí eu soube da inscrição, vim fazer, a inscrição fiz. E aí comecei a fazer minhas bonecas, como eu falei, eu comecei em março. Em abril mesmo já fui tentando fazer, comecei pelos pesos de porta. E aí, a cada dia eu estou aprendendo outras técnicas aqui no Sesc. Eu não estava fazendo nada, porque eu estou cheia de dor nas pernas, nas costas. Aí, antes eu trabalhava em uma casa, aí eu resolvi sair. Aí minha filha dividiu a casa, alugou. E aí eu ficava em casa assistindo televisão, assistia a televisão, fazia as coisas. Ah, de vez em quando eu passo aqui, porque eu moro aqui no bairro. Aí quando eu passo, vi a propaganda, o cartaz ali. Aí eu perguntei, é de hoje que eu tenho vontade, mas só que eu trabalhava e eu não tinha tempo. Aí depois eu comecei, aí eu vim pra cá. Os cursos de artesanato, culinária, que são oferecidos pelo Sesc nas comunidades, ele vem de um projeto que é o Curso de Desenvolvimento em Comunidades, que faz com que o Sesc estabeleça uma parceria com instituições. Então é uma parceria entre o Sesc, instituições e alunos.
Esse tripé compõe esses cursos que acontecem dentro de Salvador em 80 instituições. Então, assim, essas mulheres, muitas delas são donas de casa, algumas desempregadas, trabalharam em áreas diversas e veem esses cursos como uma possibilidade de mudar a situação, transformar a situação de vida, né? Muitas delas começam a gerar renda para suas famílias a partir desses cursos. As pessoas têm muitas necessidades, então não adianta você ficar dando peixe para eles, tem que ensinar a pescar. Então, nós vimos um projeto que já funcionava da ADRA, aqui nessa igreja mesmo, e como eu sou amigo do presidente atual do SESC Senac, nós fomos a ele e pedimos a ele 50 lugares diferentes para implantar cursos profissionalizantes, para poder ensinar o pessoal a trabalhar e a ganhar dinheiro, a se sustentar. E o SESC já tinha esse trabalho, sendo que eles tinham algumas necessidades, algumas dificuldades de implantar também esses trabalhos por falta de ambiente. Muitas vezes o ambiente que nós temos a condição de oferecer, que é a igreja, a própria igreja também tinha dificuldade de manter isso, de pagar água, luz, limpeza. E hoje a gente trabalha fazendo essa parceria, ajudando nessa parte de infraestrutura. O SESC serve com os professores, a gente eventualmente ajuda com alguma coisa de material, também apoia igrejas com a questão de água, luz em algumas igrejas, não são todas, obviamente, algumas igrejas conseguem se manter. E os próprios empresários da fé vão pegar esse pessoal durante o curso e ensinar eles como eles aplicarem o que eles estão estudando para ganhar dinheiro. A gente vai dar aulas de empreendedorismo. Já abri minha empresa, no caso, tenho para abrir um MEI, depois tem que saber para que servir o MEI. Eu pago algumas coisas que eu quero fazer, que eu quero conquistar mesmo, compro com esse dinheiro das bonecas. Também invisto na divulgação, essas coisas que a gente sabe que tem que investir para a gente ter um retorno, uma renda extra mesmo no momento, mas eu quero ir além disso. Eu quero ser empresária de boneca, como já me falaram que um dia eu vou ser empresária de boneca, né? Então, para isso eu tenho que batalhar, que eu tenho feito para poder realizar esse sonho. Eu quero ter uma loja de bonecas. A gente trabalha com elas no sentido assim, que elas não só aprendam por aprender e botar numa gavetinha, mas que elas aprendam no sentido de fazer aquilo, tanto um atrativo, se sentir assim, uma autoestima elevada, porque eu consegui, eu produzi, eu que fiz, ao chegar ao ponto de estar fazendo aquilo uma renda. Minha filha faz borda toalhinha e ela também está tomando um curso lá no Roma de embalagem. Aí a gente está pretendendo abrir uma portinha e botar. Eu boto minhas bonecas e ela bota as toalhinhas dela e as embalagens dela. Se Deus quiser, Deus vai prover tudo. Isso é uma coisa muito interessante porque há uma resistência natural das pessoas com as igrejas evangélicas. Na hora que a gente abre nossas portas para apresentar um trabalho como esse aqui, as pessoas começam a olhar a igreja de maneira diferente. E aí você começa a ter acesso de falar de Deus para essas pessoas que muitas vezes, por uma questão de preconceito, não entravam numa igreja. De qualquer maneira, esse é um processo que a gente procura respeitar, inclusive, a fé de todas as pessoas, não seleciona as pessoas em função disso, muito pelo contrário, é aberto a todos que querem participar. Porque eu sou evangélica há muito tempo, mas eu congrego na Batista, Nova Esperança. A gente aproveita sempre para fazer uma oração, inicialmente, sempre para estar, de uma certa forma, levando a mensagem para cada uma delas. São acolhedoras. A gente tem o momento da oração, antes de fazer o curso, tudo isso. Eu gosto porque se a gente vir com algum tipo de problema, a gente ora e
mais tarde a gente vê resultado, né? Porque Deus ouve a oração. E eu creio nisso. É muito bom, né? Porque todo dia é uma palavra de esperança, uma palavra boa, né? E a gente tem que estar sempre preparada, a gente ora uma pelas outras, ora pelos enfermos, e é muito bom. Evidentemente, muitas pessoas que estão fazendo o curso não são adventistas. Você pode ver aí que a maioria até nem é adventista. E aí há uma influência também. E sempre há batismos fruto desse trabalho. A gente sempre se preocupa em também trazer uma mensagem de esperança, de religião, mostrar que Deus está acima de tudo e que é importante para todo mundo ter a parte religiosa. Olha, existe uma coisa que a gente tem de experiência própria. O ambiente da igreja é um ambiente cercado pelos anjos e pelo Espírito Santo. As pessoas, quando entram aqui, elas sentem que algo diferente está acontecendo na vida delas. Então, muitas vezes, elas pedem estudos, elas veem o interesse da gente em ajudá-las, pedem estudos e, evidentemente, o Espírito Santo faz um trabalho fantástico. E enquanto as meninas seguem firme no artesanato, uma outra turma procura aprimorar os dotes culinários. Vão ser cursos variados. Nós vamos ter, como você está vendo aqui, um curso para fazer bonecas. Vamos ver depois um curso para fazer de padaria. Eu queria aprender algo diferente do que eu faço. Eu descobri com um prazer mesmo. Eu estou adorando, estou amando fazer isso aqui. Estou aprendendo muita coisa. E conhecendo o trabalho, aí eu aprendi, mas o marido fazer o pão integral. E é um meio de custo de vida para mim. Mudou muita coisa, eu me senti mais realizada porque eu tenho o meu dinheiro para comprar e fazer também o que eu quero. O que mudou para mim foi, assim, eu estou me sentindo mais feliz, estou me sentindo realizada, eu me sinto muito bem quando eu estou aqui. Para mim está sendo ótimo, para mim está sendo assim, uma distração, aqui o pessoal é do bem, para mim está ótimo, tá bom. Agora vamos sair da cozinha e voltar para o artesanato. É lógico que eu não podia deixar de aprender um pouco dessa arte. E enquanto eu tento pegar o jeito, a Edilene nos explica tudo que as meninas aprendem na aula. Primeiramente, elas aprendem a se interagir, né? Há grupos que são bem amigos, bem família mesmo. E aí, umas têm trocas de experiência em relação à boneca, aquele companheirismo e a boneca em si, né? Desde o passo a passo, desde a modelagem, a uma escolha de tecido, como elaborar o corte do tecido, posições corretas, a produção em si da peça. Para eu começar, não foi fácil. Então, eu tinha um objetivo e quando foi passada a lista de material, para mim foi uma grande dificuldade, porque eu não trabalhava. E se agora, e aí Deus me deu todo o material, do alfinete ao que você possa imaginar. Ele me deu tudo. E eu orei a Deus e Deus me mandou uma pessoa, me pediu a lista, aí eu dei a lista a ela. Quando eu cheguei, só vi ela batendo lá em casa e falou assim, Rose, ela é a filha, Rose, eu disse, oi, ela aqui, ó, eu comprei pra você. E isso foi muito emocionante, porque eu ia desistir. E a cada dia você tem me dito para não desistir. E Deus tem me honrado, eu sei que Ele vai fazer mais. Basta continuar crendo e Ele vai fazer. E por isso que eu não desisto. E é isso que eu passo para as meninas também. É muito importante saber que quando nós estabelecemos a parceria, a gente estabelece pensando na comunidade, no desenvolvimento daquele local. Pelo que a gente tem visto, tem transformado vidas de muitas pessoas. Primeiro porque quando você consegue gerar uma receita, a própria pessoa deixar de precisar da caridade e ela começar a gerar o seu próprio dinheiro, isso já traz dignidade também. Porque quando a gente vai na periferia de uma cidade como Salvador, como Rio de Janeiro, como São Paulo,
você vê muita gente desempregada, muita gente sem ter o que levar para casa para comer, muito desespero. Então a gente resolveu ir na origem, porque não adianta você ficar dando cesta básica. Adianta você ensinar o cara a ganhar a cesta básica no trabalho. Então a gente está investindo por isso, para recuperar famílias. Temos tantos relatos maravilhosos assim de transformação, desde a elevação da autoestima, daquela pessoa que não se achava capaz, né, de aprender algo novo, até porque estava longe da escola há muito tempo, ou porque não tinha escolaridade necessária para conseguir um emprego, por exemplo, galgar algum cargo. Então, nossos cursos, eles não têm pré-requisitos. Então, por isso, essas mulheres se veem incluídas. E daí, a elevação da autoestima leva também a um despertar do conhecimento. Aprendendo, elas começam a se sentir valorizadas enquanto mulheres e começam a buscar esse conhecimento mais e mais. E daí, elas já começam a gerar renda, elas já começam a se sentir útil dentro de casa e podendo, assim, elevar a condição de vida da família para uma condição mais digna, mais próspera, enfim. Chega aqui, a gente pode ter uma profissão, a gente pode ter nosso próprio negócio, não conciliar com o trabalho, e isso é gratificante. A fé, ela sempre tem um objetivo de levantar as pessoas de alguma forma, certo? Então, o objetivo que a fé sempre tem é trazer qualidade de vida, trazer condição de sobrevivência e, acima de tudo, a questão de crer em Deus e salvação, como a gente sempre fala, tá? Esse trabalho, na verdade, eu acredito que ele começa a agregar todos esses valores, certo? E a fé está cumprindo o papel que Deus nos mandou fazer, que é isso mesmo, servir ao próximo e trazer todos a Ele, ao pé da cruz, ao pé de Cristo. Me falaram que todo mundo pode aprender a fazer bonecas e ursinhos. Eu estou tentando. Mas o Fé em Ação está chegando ao fim. Nós temos um encontro marcado na próxima semana para eu te contar mais ações e projetos que têm transformado a vida de muita gente. Até lá! Até lá, olha só, Bárbara aprendendo a costurar, que legal! E que lindo conhecer esses cursos que dão novas oportunidades a tantas pessoas. E você, aí de casa, sempre pode conhecer novos projetos apoiados pela fé. Basta acessar feadventistas.org.br. E durante toda a semana, a gente falou aqui no programa sobre as 2 cidades mais seguras do Brasil, de acordo com o Atlas da Violência. Essa foi uma produção em parceria entre as repórteres Luísa Maiana e Daiane Fagundes, que foram até as cidades de Jaú e Indaiatuba para nos mostrar o cotidiano desses lugares. E você acompanha agora o último episódio da nossa série especial de reportagens Cidades Sem Medo. Vamos ver? Um levantamento global confirmou: crime e violência estão entre as principais preocupações do brasileiro. Só que sim, neste mesmo país, existem cidades que surpreendem quando o assunto é segurança. Para você ter ideia, aqui em Jaú, entre janeiro e agosto do ano passado, ocorreram apenas 4 mortes violentas. Um pouco mais de 250 mil habitantes, Indaiatuba tem um IDHM considerado alto, de 0,788. Segundo o IBGE, Jaú tem uma taxa de mais de 98% de alunos matriculados. No programa Caminho das Rosas, em Indaiatuba, por exemplo, várias secretarias se juntam no combate à violência. Não foi o número que aumentou. Então, a partir da criação do programa, nós percebemos que as mulheres foram motivadas a denunciar. O índice de esclarecimento à população, por exemplo, é de quase 100%. Assassinato cometido é assassinato resolvido, o que também inibe a prática do crime. Passamos a semana toda aqui falando dos baixos índices de violência de cidades como Jaú e Indaiatuba, e um denominador comum surgiu entre elas: a educação. O que nos fez questionar: por que a educação é tão importante?
Dos portões para dentro, um novo mundo se inicia. Aqui a ordem, disciplina e regras precisam ser seguidas. Nesse modelo de educação, os alunos se sentam em carteiras e o guia, o professor, expõe a eles o conteúdo a ser aprendido. Mas é claro que esse não é o único jeito de aprender algo. A vivência e a prática, inclusive, são tão importantes quanto. Uma coisa é clara, em todas as cidades com baixo índice de violência, a taxa de atendimento à educação é alta. Aqui em Indaiatuba, por exemplo, existem 8 escolas de período integral, como essa. E aqui os alunos têm aulas de musicalização, informática, inglês e em algumas unidades até mesmo de judô. É verdade que o número de escolas de período integral esteja crescendo no Brasil. E o objetivo é justamente não apenas que os alunos passem o dia todo na escola, mas principalmente que eles realizem atividades que sirvam para o futuro, que os ajudem na realização de tarefas. E isso, no fim das contas, faz uma grande diferença. Qual é a prioridade da educação aqui na cidade? A qualidade, não é? A gente prioriza o atendimento com qualidade. Dar uma educação de qualidade para as nossas crianças, não é? Com a alfabetização na idade certa, com as escolas de período integral, não é? Com uma merenda de qualidade, com formação de professor. Então, nós temos aí várias frentes que são prioridade, mas a grande questão é oferecer uma educação de qualidade. O governo exige que 25% da verba do município seja destinada à educação. Em Indaiatuba, no ano passado, 28% do arrecadado foi investido nessa área. E os resultados aparecem. No Índice de Desenvolvimento de Educação Básica, o IDEB, Indaiatuba conseguiu uma nota de 7,4, a mais alta do estado de São Paulo e segunda mais alta de todo o Brasil, entre as cidades com mais de 200 mil habitantes. Eu gosto muito de falar que o objetivo da escola de período integral não é tirar a criança da rua, não é? Esse, vamos dizer, esse é uma consequência muito boa, não é? Da criança não estar na rua. Mas a escola de período integral é para a gente ampliar as oportunidades dos nossos alunos, não é? Isso nos ajuda muito na segurança pública, visto que todo jovem, todo adolescente que está no curso, que está estudando para algo melhor na sua vida, ele nunca vai participar do crime, né? Aquele jovem que quer ser atleta, ele também não vai participar de rodas de bebidas, de usuários de drogas e assim por diante. Então, esse esforço coletivo de outras secretarias faz com que Indaiatuba tenha uma segurança melhor. Então, eu acredito sim que a escola está intimamente ligada à baixa violência por conta disso. A escola possibilita que a criança enxergue outras possibilidades para a vida dela. Mas aí a gente volta com a questão: por que a educação é tão importante? Bom, não é simplesmente pelo conhecimento adquirido e pelas oportunidades que proporciona. Educação é a base de todas as coisas. A partir dela, cidadãos são criados e valores são transmitidos. Se com a educação existe menos violência, não é simplesmente porque quem está na escola não está nas ruas. É porque o conhecimento gera possibilidade, expectativa, perspectiva e, por que não, esperança. Que legal, não é mesmo? E esse conteúdo todo, Cidade Sem Medo, está em ntplay.com, você pode acessar por lá. E vamos às últimas interações de hoje. Você mandou sua mensagem pra gente? Olha só, o Oldemar Silva, de Eirunepé, no Amazonas. A boa notícia é que foi uma bênção o nosso Retiro Espiritual 2020 aqui no município de Eirunepé. Agradeço a Deus, um grande abraço para você, nós também agradecemos a sua mensagem. Claudionir, ou Claudioir, Trindade, do Rio Grande do Sul. Minha boa notícia é que eu fiz uma viagem abençoada na fronteira e visitei a Igreja Adventista em Alegrete. Olha só que legal, eu conheço essa cidade, viu? Um grande abraço aí para todo o pessoal de Alegrete, do Rio Grande do Sul, que mora no meu coração. Fábio Coutinho, do Recife, no Pernambuco. A boa notícia é que a nossa Campal 2020 foi maravilhosa. Pelo visto, foi maravilhosa para todo mundo, viu? Foram momentos inesquecíveis em adoração ao Altíssimo. Maravilha! Hitler Sagrilo, de Vitória no Espírito Santo, tem coisa aqui na tela? Ah, então mostra aí. Boa noite. Minha boa notícia é que meu filho, Tiago, completou 18 anos na última sexta. Manda um abraço para ele. Tiago, um abraço para você. Parabéns pelo aniversário. Deus abençoe a sua vida, viu? Tem mais mensagem? Tem mais uma? Mostra aí para nós.
Zildete Cerqueira, é isso não? Ah, tem o Antônio. Sábado passado foi meu aniversário e todos os irmãos adventistas daqui da região estiveram comigo celebrando esse momento. Mandem um abraço para mim aqui em Padre Vieira, Viçosa, no Ceará. Professor Antônio dos Santos. Professor Antônio, um grande abraço para o senhor. Deixa eu só ler aqui a Zildete Cerqueira, de Feira de Santana. Sou da Igreja Batista, mas não perco a programação da Novo Tempo. Assisto o programa Revista todos os dias. Graças a Deus, muito obrigada, Zildete. Nós agradecemos a sua presença com a gente aqui na programação, viu? Tudo de bom. Gente, vocês podem sempre mandar mensagem para a gente com texto, foto, manda também vídeo, faz vídeo assim, ó, sempre na horizontal, que a gente adora conhecer vocês aí do lado, saber o que vocês estão pensando daqui do programa. E o Revista de hoje chegou ao fim, mas continue acompanhando a programação da Novo Tempo. Lembrando que você pode rever esse e outros programas no ntplay.com. Tenha um ótimo fim de semana e a gente volta com Revista Inédita na segunda-feira às 6h45 da noite. Sábado, 4 horas, tem reprise desta edição. Um beijo grande, eu te espero. Tchau, tchau.